Boa tarde a todos, a todas, aos colegas, amigos e admiradores da boa literatura produzida nestes rincões em que Redenção se situa. Gostaria de trazer a todos vocês, nesta tarde, digamos que seja um achado. Uso esse verbete sem nenhuma incorrência de vir a ser falho em minhas palavras, porque de fato foi um achado, um grandioso achado, um precioso achado. Eu gostaria de falar de uma escritora redencense, uma pioneira aqui de Redenção. Ela é bastante conhecida em um ofício em que não é escrita, não é a literatura, mas artes plásticas. Gostaria de falar de Selma Dota, uma artista plástica reconhecida fora dos muros e dos quintais de Redenção e de alguns admiradores de arte de Redenção também, dentre eles eu. Ela produz uma arte singular e rica, riquíssima em elementos pictóricos, artísticos e históricos. Mas estou aqui para falar sobre a arte produzida por Selma, mas da escrita em que ela trouxe até mim. Além de artista plástica, ela é uma escritora de mão cheia. E quando uso esse verbete mão cheia, eu uso sem menor medo de estar incorrendo de alguma forma leviana de análise, porque de fato a escrita dela é primorosa, é riquíssima, é madura, ela sabe dos caminhos que uma escrita deve ter, ela conhece dos atalhos, sabe das pedras, dos espinhos e das pétalas, e que deve trazer encravado dentro de sua escrita, pois ela traz tudo isto como forma de enredos para os seus romances. Ela escolheu o ofício do gênero literário romance para escrever. E ela trouxe até mim dias atrás, 2 romances. Da forma bem criativa. E são os romances que terminei de lê-los e para mim foi uma surpresa que é difícil até de externar o tamanho em que isto significou na vida deste velho escritor redencense. Digo velho porque já trilho a literatura redencense e nacional já há mais de 40 anos, ou beirando 40 anos, porque eu comecei aos 12 anos e aos 16 já tinha publicado meu primeiro livro. Portanto, eu sei do que falo e o meu coração sente das coisas e que deve sentir ao ler, ao estar de encontro com uma escritora tão singular, tão plural e tão madura quanto Selma Dota. Ela trouxe dias desses o original do seu romance O Ninho da Águia. Este é o original. Esta é uma pequena gravura que ela resolveu colocar aqui na abertura do seu livro, da sua obra ficcional. É um romance épico histórico que está ambientado no ano de 364 a.C., que é uma época primordial para o entendimento da literatura mundial e universal. Para quem ler
e para quem gosta de literatura, este é um recorte histórico de grandeza maior. E ela ambientou o ninho da águia neste período histórico. Iniciou em 364 a.C. e traz neste livro, nesta obra de grandeza superior, enredos, aventuras e fantasias, todos esses entrelaços em que um bom romance deve ter. E ela consegue costurar isso de uma forma assim, bem artesanal, quase como um artesã, construindo com os seus fios, né? Construindo a sua peça. E eu não vou falar do livro, porque não foi publicado ainda, espero que seja publicado em breve, e que vocês tenham a oportunidade de se alegrarem da forma que eu me alegrei. É um romance de uma grandeza exuberante. E outra, olha o brochurão. O original dela está em tamanho A4. Ordem, tamanho A4, espaço mínimo, frente e verso. Isso quer dizer com 291 páginas. Essa é a página final do romance. Colocando isso no tamanho A5, que é o tamanho universal do livro, 14 por 21, dará aí por baixo 800 páginas de um belo e irradiante romance épico. Ela trouxe também para a minha leitura, para o meu deleite, porque não conhecia, o seu segundo romance chamado Diamante de Fogo. É um romance mais breve, com uma leitura também densa e importante. Ele tem 100 páginas no seu manuscrito original, tamanho A4, vale lembrar, tamanho A4, Word, fonte Time, sem espaço. Isso trazendo para o tamanho, formato original de um livro, isso vai dar em 300 páginas. Ou seja, é uma escritora que sabe do ofício da escrita, tem a responsabilidade pela escrita e sabe o que deve passar da forma de escrita para o leitor, para os apreciadores do gênero romance. Selma Dota. Quem conhece, gostaria de pedir que chegasse até ela essa descoberta. Quem não conhece, é uma pioneira, uma servidora bastante conhecida no meio da educação redencense, serviu a Secretaria de Educação por muitos e bons tempos e que traz agora para nós este presente, esta gentileza da escrita literária. São 4 romances: Diamante de Fogo, O Ninho da Águia, que estão aqui comigo, tem outro com ela já terminado e ela está a caminho do 4º. Então é uma escritora de mão cheia, de fato, que sabe o que quer, sabe por onde anda e sabe reconhecer o valor da escrita literária, o valor da literatura para esses tempos
tão mornos, tão frios, tão líquidos. Isto que chamamos de literatura tem a capacidade de rejuvenescer e nos dar força para prosseguir o caminho da escrita. Eu, escritor redencense, só tenho a agradecer, só tenho a dizer obrigado, senhora Selma Dota, por esta gentileza de nos ofertar por sua escrita. E que logo em breve, espero eu, esteja na mão de todos, porque eu tive o privilégio de lê-lo no seu original. Ela demonstra algumas resistências ainda na questão da publicação. Acha muito difícil e dependioso. De fato é. Não é fácil publicar livros no Brasil. Não é fácil conviver, viver e coexistir em uma sociedade em que 75% nunca leram um livro. E falo isso não de minhas palavras. Isto foi o fruto da última pesquisa feita em nosso Brasil sobre livro e literatura. 75% da população brasileira não lê. E desses, 82% nunca possuíram um livro. Não é fácil ser escritor. Não é fácil desbravar por esses caminhos da escrita. Não é fácil trilhar por um caminho em que não nos traz grandes possibilidades de alegrias. Mas mesmo assim somos lançados dia após dia ao ofício de escrever, porque está em nosso cerne humano, está em nosso coexistir mundano e não podemos deixar de sê-los. Somos escritores porque temos a obrigatoriedade de escrever, de passar. E espero eu convencer a dona Selma Dota a publicar esses 2 livros. Vou passar essa notícia para os nossos gestores, porque o poder público tem a obrigação constitucional de fomentar a escrita, a arte, o conhecimento em geral. Está lá na nossa Constituição, está lá nos direitos preconizados pela Unesco e está na nossa lei municipal que rege o nosso município. Lá tem o valor em que se deve dar para a escrita, para a arte e para a cultura. E certamente os nossos gestores farão o máximo possível para trazer ao grande público esta estupenda, grandiosa e eloquente escritora redencense, senhora Selma Dota. Uma pessoa, um ser de um talento singular e que me enche de alegria, me enche de êxtase em estar trazendo até vocês esta notícia. Boa tarde a todos e até uma outra oportunidade.